Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e boa vontade a todas as emissoras que integram a comunicação 100% Jesus e que a partir de agora sintonizam o quadro Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Aproveitamos para lembrar que você pode compartilhar perguntas, sugestões de assuntos para serem abordados aqui pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Também pelo campo de comentários, na transmissão do canal Religião de Deus Vídeos no YouTube. Se você está assistindo a esse espaço hoje, tem alguma pergunta para fazer à Religião Divina, deixe anotado aqui que a nossa equipe vai pautar no Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Aqui nos nossos estúdios em São Paulo, a irmã Thaís Afonso, pregadora ecumênica da Religião Divina. Irmã Thaís, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nosso espaço de hoje, irmã Thaís, é provocado pela pergunta de uma telespectadora de Recife, no Pernambuco. A questão é essa: tem muitas pessoas que se preocupam em ser produtivas o tempo todo e tem gente que consegue levar uma vida mais tranquila. Isso tem a ver com as responsabilidades espirituais que Jesus fala, com o que cada um tem a cumprir. Muito obrigada, minha irmã, por sua pergunta. Ela é muito importante e é necessária, inclusive porque nos tempos em que nós estamos vivendo, e especialmente em que tantas cobranças por um significado restritivo do que significa produtividade têm gerado tantas enfermidades psíquicas em relação à nossa saúde mental e também condições subhumanas de trabalho, né, em busca de resultados econômicos que geram cada vez maior concentração de riqueza e maior desigualdade também. Basta observarmos, por exemplo, que se fala hoje em que todo o nosso tempo precisa ser produtivo, inclusive o nosso tempo de descanso, de se possuir uma imposição quantificável, e até se fala sobre a monetização de algoritmos enquanto a gente repousa, né? Ou se a gente tratar aqui das questões do nosso campo profissional ou mesmo das buscas por recursos materiais. Isso tudo restringe muito o que significa produtividade. Nós precisamos ficar muito atentos para que a gente não submeta o conhecimento celeste, o conhecimento e a sabedoria divina ao nosso limitado entendimento material do que representa. Se a gente considerar a perspectiva espiritual, o nosso valor produtivo, ou seja, a nossa capacidade de realização em Deus, ela não deve ser confundida com os parâmetros materiais ao que o irmão Paiva denominou por progresso da destruição, convencionou chamar do que é produtivo, né? Se a gente observar o que Jesus nos orienta em seu Santo Evangelho, a gente vai ver que o que traduz a nossa capacidade de produzir não está quantificada em indicadores que são escalonáveis, que servem apenas para gerar lucros financeiros de determinadas hegemonias, né? O lucro, a produtividade, é medida pelo Cristo em outra perspectiva. Nós observamos, por exemplo, no seu Evangelho Sagrado, que diversas vezes ele nos recomenda a efetiva ação no bem. Isso sim traduz a produtividade que o Cristo espera de nós. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós tratamos sobre essa lei divina como lei das obras, né? São os nossos feitos, esses que ficam para a eternidade que nós devemos considerar. Nós vamos citar aqui como referência a passagem do Cristo em que ele nos fala sobre a urgente necessidade de nós produzirmos bons frutos, registrada em seu Santo Evangelho segundo João no capítulo 15. Esse evangelho, né, que o irmão Paiva nos observa que se trata da boa nova da iniciação espiritual. Em A Videira e os Ramos, no capítulo 15, nós destacamos aqui os versículos 5º, 8º e 16, em que afirma Jesus: Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi
e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Fecha aspas aqui para esse trecho do Santo Evangelho do Cristo, e aqui está claramente a produtividade que nós devemos nos empenhar em ter, em gerar para a nossa vida, pois se tratam de valores, de bens para a nossa alma que não perecem. Isso significa, gente, que a nossa produtividade, então, ela é medida pela prática da solidariedade, pelo exercício da caridade, pela busca do aprendizado espiritual, ou seja, pela vivência do novo mandamento de Jesus, que tantas vezes aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação você acompanha, né? Que está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. É o exercício desse amor solidário divino, a produtividade que nós devemos buscar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Quanto ao versículo citado por essa nossa irmã de Recife, no Pernambuco, né, em que ela faz essa provocação, citando o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 12, versículo 48, que diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. O que representa isso no ponto de vista daquilo que nós precisamos realizar? O Cristo está falando justamente da nossa responsabilidade em aplicar, em viver com coerência diante das oportunidades que a gente recebe, o conhecimento espiritual que nos é dado em fartura, né? Para que a gente possa aplicar aos nossos atos aquilo que conhecemos. E isso representa a justiça divina. É com base nessa premissa que a gente tem que constantemente se avaliar e se reeducar, perceber se os nossos atos traduzem essa identidade do conhecimento espiritual que nós recebemos. É quanto a isso que nós seremos cobrados. E para concluir aqui a nossa resposta, gostaria de trazer para a nossa reflexão esse ensinamento do irmão Paiva que está registrado em seu blog. E ele traz para a gente o sentido que é verdadeiramente o grande capital, né? O capital de Deus. Escreve o irmão Paiva: não há tarefa mais dadivosa do que servir ao Criador, ecumenicamente espiritualizando, instruindo, amparando e dando condições de educação e trabalho às suas criaturas. O ser humano, isto é, o capital de Deus. E nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, elas estão sempre de portas abertas para receber você, para ter esse espaço de oportunidade e de produção em Deus. Você será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para consultar o endereço mais próximo de você, acesse religiãodedeus.org. Lá nós descobrimos efetivamente como gerar a produção da alma que não perece, traduzindo por meio da nossa prática no bem. Irmã Thaís, agradecemos pelas respostas da Religião Divina e mais uma vez convidamos a nossa audiência a participar pelo WhatsApp da Super Rede Boa Vontade, código 11 99831 8195. Muito obrigado, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Agora nós já sabemos o caminho. Sempre que houver alguma dúvida para receber luminosidade divina, sagrada, nos orientando sempre para essa produtividade nascida do bem e com o objetivo no bem, vamos perguntar ao Santo Evangelho de Jesus.